E 2022 realmente foi um ano complicado. Economia complicada, investimentos complicados. E quando a gente achou que a gente ia ter uma folga, que a coisa ia começar a ficar um pouco melhor, lá vem porrada na política econômica e, mais recentemente, com a Americanas. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas, e aí? A Americanas vai quebrar? O mercado realmente vai sentir muito com isso? E quem realmente vai ser impactado com tudo isso que está acontecendo? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje, que inclusive eu tentei ler o máximo de notícias possíveis para tentar me informar o máximo possível e fazer com que esse vídeo ficasse o mais completo possível. Então vamos lá. 70% de queda foi o que a Americanas teve no ano passado. Mas a gente tem que entender que a Americanas é uma coisa muito maior do que a gente acha que é. Ela não é uma empresa de pequeno porte, ela é gigantesca. São 53 milhões de clientes ativos e é importantíssimo lembrar que a Americanas tem muita coisa debaixo da asa dela. Tem Shoptime, tem Submarino, tem diversas empresas bem diversificadas no portfólio da Americanas. Ela é uma empresa realmente gigantesca. Vocês podem ver aqui que realmente tem muita coisa ali dentro. Normalmente as pessoas acham que Americanas é só lojas americanas, mas não. Ela realmente é gigantesca. Inclusive, ela é um dos maiores e-commerces que a gente tem no Brasil atualmente. Então, basicamente, é impossível a gente achar que qualquer coisa que aconteça com Americanas não vai afetar o mercado de alguma forma, porque vai afetar. Mas vamos lá. Começando a explicar um pouco dessa situação, quando é que esse barco ele realmente começou a afundar? A gente sabe que 2022 foi um ano complicado. A gente teve uma Selic mais alta, porque a inflação estava muito alta. E pensa comigo. Inflação mais alta, ela faz você perder o seu poder de compra, certo? Então, com isso, você só vai focar no que é essencial. Aí você vai deixar de trocar aquela TV depois, pode deixar o fogão novo para depois, alguns itens de lazer para depois. E quem que sofre com isso? O varejo, a Magazine Luiza, a Americanas, a Via, enfim. Todo esse setor do varejo sofre muito quando você tem uma inflação mais alta, porque as margens deles são muito baixas. Então, qualquer oscilação no mercado, qualquer coisa que faça a pessoa deixar de comprar lá, já afeta muito o balanço dessas lojas. Mas aí, quando todo mundo estava achando que o setor estava muito ruim e que só ia ficar pior, aconteceu que a Americanas anunciou Sérgio Rial como novo CEO. E pô, ele é uma pessoa respeitada, ele sabe o que ele faz. Então, quando o mercado ficou sabendo dessa notícia, o pessoal pensou, pô, ele vai arrumar a casa, ele vai ver o que não está valendo a pena, ele vai corrigir alguns erros. Pô, a Americanas vai começar a subir aos poucos, inclusive subiu por conta dessa notícia. Só que aí depois disso, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu. 10 dias depois dele ter assumido o cargo, ele emitiu um fato relevante, falando desses erros contábeis no valor de 20 bilhões de reais, por meio de uma análise superficial, e junto com esse fato relevante, ele anunciou a demissão dele. O que ele estava dizendo para o mercado? Basicamente, olha, eu cheguei aqui, eu vi esse negoção, não fui eu que fiz isso, eu tô sacando fora. Ele literalmente tirou o dele da reta. Eu não assumo esse BO. E junto com esse fato relevante, saiu um monte de notícias. Muita gente que nem pensava em investimentos, nem falava de finanças, estava falando disso. Para você entender o tamanho da Americanas, ela é gigante, todo mundo estava falando disso. Inclusive, eu fiquei sabendo na boca miúda que o governo ficou muito satisfeito com essa notícia, porque passaram uns 2 dias sem falar mal deles aí. E com essas notícias, todo mundo ficou sabendo desse rombo de 20 bilhões de reais, que depois desevoluiu e se tornou um rombo de 40 bilhões de reais. Inclusive, a Americanas solicitou na justiça que fossem pausados os pagamentos dessa dívida, e inclusive que os bancos não conseguissem fazer a execução do débito dessas dívidas que a Americanas tinha com eles. É o famoso devo não nego, pago quando puder, mas os bancos ficaram pé da vida com a Americanas, obviamente. E isso resultou em nada mais, nada menos do que uma queda de 77% no valor das ações da Americanas em um dia. Só um dia caiu quase 80% do valor de mercado delas. Para você ter uma ideia, a Americanas valia quase 11 bilhões de reais. E no final do dia, ela valia menos de 3 bilhões. 8 bilhões de reais de perda de mercado em um dia. Tá chorando por quê? Porque eu tô sem dinheiro. E eu avisei que não ia dar bom vender 5 Kit Kat por 10 reais. Aí ó, rombo de 40 bilhões. Eu avisei 1000 vezes. Beleza, Oscar, eu entendi a situação atual, entendi o que está acontecendo, mas o que veio antes disso? Como é que chegou no ponto que está hoje? Vamos lá. De uma forma bem básica, nada do que a Americanas vende, ela produz. Tudo ela compra de alguém. No caso, de um fornecedor. Só que quando ela compra desse fornecedor, ela não paga imediatamente. Ela tem um certo prazo para pagar essa dívida. Só que aí
Os bancos, o que eles fazem? Eles pagam o fornecedor e a Americanas passa a dever aos bancos e não mais ao fornecedor. Só que quando você é uma empresa gigantesca e você deve um valor aos bancos, você tem que colocar essa dívida lá nas despesas no seu balanço. Só que o que acontecia? Americanas não colocava essa despesa no balanço. Então é como se essa dívida não existisse. Só que eles não fizeram isso por 2 meses, 1 ano. Eles fizeram isso por mais de 10 anos. Se tu ainda não entendeu, é uma empresa que vale 3 bilhões de reais, que tem uma dívida de 40 bilhões de reais. Impossível pagar essa dívida, não tem como pagar essa dívida, a não ser que alguém aporte capital na Americanas. E quem é que vai botar essa grana? Os sócios, só eles podem botar. Porque pensa comigo, qual banco, em sã consciência, vai emprestar alguma coisa para a Americanas sabendo que ela não está pagando ninguém que está devendo? Ou que fornecedor vai fornecer os produtos sem saber quando vai receber? Isso não vai acontecer. Então só os sócios podem salvar a Americanas agora. Inclusive tem muito fornecedor que depende da Americanas, porque 60% mais ou menos do que ele fornece vai para lá. Então se a Americanas falir, o fornecedor vai pro ralo junto com ela. E é assim que você começa a entender um pouco dessa situação, que é quase um efeito dominó. A Americanas não vai cair sozinha, ela vai levar algumas pessoas com ela. Então aquela frase de pior não pode ficar, ela realmente não vai se aplicar aqui. E você começa a entender isso quando você pensa nos fundos de investimento. Basicamente são fundos que investiam uma parte do capital na Americanas. Obviamente, os bons fundos estavam bem diversificados e não sentiram tanto a porrada, porque tinha um percentual baixo Americanas, tipo 2, 3, 4, 5% no máximo. Mas tinham aqueles fundos de investimento que estavam muito alocados em Americanas e eles levaram forte na testa. E eu só fico pensando na pessoa que juntou grana a vida toda, investiu nesse fundo, fez desse fundo a previdência dele, ou seja, ia usar o valor investido para se aposentar, e levou essa porrada na testa sem nem saber. A pessoa literalmente acordou num dia e uma boa parte do que ela tinha investido lá sumiu. Essa pessoa deve estar nesse momento chorando em posição fetal no banho. Eu não aguento mais! E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão tentar processar alguém. E quem é que elas vão processar? Talvez o fundo, se ele não processar lojas Americanas. Só que quando ele for processar Americanas, já vai ter o banco lá na fila. Já vai ter o fornecedor lá na fila. Essa fila ela vai estar maior que a fila do show do Harry Styles. Basicamente é isso. A fila vai estar gigantesca. Tem um monte de gente que tomou na testa por conta dessa possível fraude. Não vou afirmar que é fraude, mas que uma possível fraude. Tem muita gente que tomou na testa. E eles vão tentar processar Americanas até a última gota. Mas tem mais alguém que pode perder com isso? Tem. Os fundos imobiliários. Existem alguns fundos imobiliários que têm galpões que são alugados pelas lojas Americanas. Ou seja, se a Americanas falir, esses galpões vão tomar na testa também. Ou seja, é um efeito dominó exemplificado totalmente aqui. A loja Americanas cai, fundo de investimento pega na testa, a pessoa que investiu no fundo vai pegar na testa, o banco vai tomar na testa, um monte de gente vai tomar na testa. É literalmente um efeito dominó. Então, a coisa tá feia. A dívida com os bancos é de quase 20 bilhões de reais. E não é só um banquinho ali, um banquinho aqui pequenos. É Bradesco, é Itaú, é Safra, é BTG. São bancos grandes, são valores grandes, ou seja, a coisa não vai ser fácil. Esses bancos vão tentar tomar até o último Kit Kat da Americanas, eles vão tentar levar tudo que eles conseguirem. Vai ser chato, vai levar tempo com ação judicial. A coisa não vai ficar legal tão cedo. Mas qual é o suco que a gente consegue tirar dessa fruta doida? Pessoal, a gente tem que ser desconfiado. Pensa comigo. A PwC, que foi a empresa que fez a auditoria contábil da Americanas, falou que estava tudo certo. Falou que estava tudo bem, que não tinha nada de errado. Só que, tá, beleza, eles podem ter sido safados? Podem. Mas existe a possibilidade da Americanas ter enganado o pessoal também. Eles estão fazendo isso há anos. Como é que eles podem ter enganado o pessoal lá também? Eles podem ter sido só mais um lesado. E a CVM já vai investigar a turma lá da PwC. Eles vão tomar na testa também. Então, a gente tem que ser esperto. Não é só porque alguém está falando que uma coisa é muito boa que a gente tem que investir do que a gente tem nisso. A gente tem que diversificar. Imagina a pessoa que tinha 80% do capital investido em lojas Americanas. Pessoal, existe essa pessoa. Essa pessoa existe. Ela investia quase tudo que ela tinha lá. Ela se ferrou, ela tomou na testa bonita. Ela acordou um dia e viu que 77% do que ela tinha não estava mais lá. Ela tinha perdido. Em relação a isso, a pessoa que tinha, sei lá, 5% investido nas lojas Americanas,
tá dormindo que nem um bebê. Essa pessoa não vai se preocupar, porque ela sabe que vai ser só uma pequena parte do capital dela que ela vai perder. Porque, pessoal, muita gente perdeu muito com isso. Americanas tinha rating AAA, ou seja, caso você não sabe o que é rating, basicamente tem umas empresas que avaliam o risco de se investir em alguns ativos, e AAA é tipo o nível máximo, ou seja, menor risco possível. Ou seja, Americanas tinha um risco baixíssimo de se investir porque a dívida estava controlada, porque eles não sabiam desse rombo, e todo mundo achava que Americanas ia voar. Só que não, eles estavam mentindo para as pessoas. Estavam escondendo uns dados lá e deu do que deu, 77% em um dia. Então, mesmo quando tá tudo dizendo, vai investir lá, risco é baixo, pessoal, diversifica, não bate cabeça, diversifica. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender legal o que aconteceu. Tentei explicar de uma forma mais básica possível, com todas as informações que eu reuni. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. Um beijão e até o próximo vídeo.